Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson. Hoje eu vou falar aqui nos meus dois canais, tanto meu canal oficial Emerson Júnior como meu canal oficial não, né? O canal que eu falo, que eu socializo com as pessoas, e outro canal que eu falo especificamente sobre temas evangélicos, que é o Evangelistão, referente a uma situação muito interessante, curiosa e muito significativa que aconteceu, que foi a reunião do Papa Leão XIV com o rei da Inglaterra e líder supremo da Igreja Anglicana, que é o rei Charles III, né? Muitas pessoas pensam hoje em dia que os reis são insignificantes, que são meramente símbolos nacionais, que são meramente representantes, assim, como se fosse uma espécie de influenciador, né, de internet. Mas na verdade essas pessoas estão enganadas. Os reis, o poder dos reis necessariamente nem é sequer o poder político, mas sim um poder sobre a alma das pessoas, né? Os reis de maneira geral. E sempre foi assim, em primeiro lugar. Os reis sempre tiveram esse papel. Então, muitas pessoas pensam que o rei Charles é meramente uma espécie de líder de torcida, né? Um influenciador, esse tipo de coisa, mas na verdade essas pessoas estão totalmente enganadas, equivocadas. O rei Charles representa o povo britânico. Não somente o povo britânico, mas também todo o povo que eles falam lá que é Commonwealth, se eu não me engano, é o Reino Unido, que são vários países participantes. Então ele é uma espécie de símbolo nacional, até mesmo tanto quanto internacional, né? Não onde a igreja anglicana está e na onde esses locais estão em comunhão, por assim dizer, com a Inglaterra, o rei Charles está. Aí a gente consegue observar que depois de 5 séculos, isso daí não é uma coisa irrelevante. É 500 anos depois, tanto a igreja anglicana como a própria igreja romana fizeram uma oração. Para muitas pessoas vai pensar, mas é só uma oração, que coisa mais boba, que coisa fútil. Na realidade não, isso daí traz um simbolismo muito grande que a gente, primeiramente, em primeiro lugar, a gente observa que existe uma espécie de tentativa de unidade. Mas será que é uma unidade? Esse vídeo aqui eu vou ir contra ponto, né? De muitas avaliações de muitas pessoas aí por aí na internet que fala que é uma espécie de unidade, de uma religião universal, mas meu ponto de vista é uma coisa mais ampla e mais profunda do que meramente isso. Eu fiz algumas anotações aqui para falar a respeito. Primeiramente, o rei Charles III realiza a oração com o Papa Leão XIV após 500 anos, daí não é uma coisa irrelevante, é uma coisa muito importante na realidade. Ainda mais se tratando de cristianismo hoje em dia, o que a gente consegue observar, fazendo uma reflexão rápida, é que apesar de toda a tecnologia, apesar de todas as ideologias contrárias ao cristianismo, como por exemplo comunismo, ateísmo, evolucionismo, psicologia de Freud e por aí vai, muitas coisas, mesmo assim não derrubou totalmente o cristianismo. Mesmo assim não destruiu por completo. Quando eu falo cristianismo, eu falo dos valores mais essenciais, entendeu? Eu não estou falando necessariamente da igreja anglicana e nem romana, que na verdade é exatamente o contrário. Tanto a igreja anglicana quanto a romana, a gente observa claramente, só um cego não vê isso, que eles estão dispostos a negociar todos os valores, inclusive substituir. Haja visto a igreja católica por meio de documento, como por exemplo chamado Fiducia Súplicas, que eles estão abençoando. Até mesmo agora eles devem estar abençoando o casal Yag, que é exatamente o oposto da Bíblia, ou seja, negociando os valores de Deus, né? Por outro lado, é a igreja, assim que eles dizem serem os guardiões, e por outro lado, a igreja anglicana também. Eles dizem ser os guardiões do cristianismo, mas também eles negociam vários valores, entendeu? Então aí você consegue observar que, tipo assim, não é uma unidade cristã. É uma unidade para instrumentalizar as pessoas que são cristãs, que acham que são cristãs estando nessas instituições. É diferente, entendeu? Porque tanto a Igreja Católica Romana quanto a Anglicana, elas sempre serviram para a elite de determinado local. A Igreja Romana sempre serviu para a elite lá, primeiramente do imperador, né? De Roma, e depois serviu para a elite dos nobres italianos, e agora serve para a elite dos globalistas. Quem tem mais dinheiro leva sempre. E a igreja anglicana sempre serviu para a elite da Inglaterra, só que agora a elite da Inglaterra aparentemente se juntou com os globalistas de maneira geral, né? Que é uma espécie de elite mundial. Aí depois a próxima anotação que eu falei foi o seguinte:
A situação não se trata de uma espécie de unidade institucional, mas sim algo além disso. O que ocorre de fato na realidade é uma desintegração institucional devido a tecnologias disruptivas que estão destruindo em máxima velocidade as instituições religiosas como a entendemos. Eu vou tentar explicar melhor isso daqui que eu falei, que é o seguinte: nós entendemos o cristianismo, de maneira geral, e a religião como uma estrutura, uma igreja, né, de pedra, a administração, líderes. Na igreja católica tem um clero, na anglicana também, que é mais ou menos parecida, né? Tem uma estrutura mais ou menos parecida e tal. Então nós entendemos uma religião como algo, por assim dizer, material, físico. Só que a internet está invertendo esse processo sem sequer as pessoas perceberem. Ou seja, não existe mais uma espécie. Aliás, existe sim, mas está em plena adaptação ou até mesmo alteração, né? Que as pessoas estão se reunindo de maneira virtual, entendeu? Elas não estão necessariamente. Ainda estão, é claro. Mas você consegue observar que também existe essa possibilidade das pessoas se reunirem de formas digitais, virtuais, por exemplo, por meio de internet, por meio de canal de YouTube, por meio de TikTok, Instagram, Facebook, Hangout, Telegram, Discord e por aí vai. Isso daí é uma nova maneira de, por assim dizer, estar em comunhão com os outros. Estar em comunhão é você estar interagindo com outro irmão ou irmã, necessariamente que tem os mesmos valores que você em Jesus Cristo, entendeu? Então isso está proporcionando novos modos de viver o cristianismo, que é totalmente ao contrário do que sempre foi até então, que é o cristianismo da elite, por assim dizer, né? Elite dos clérigos, elite dos governantes. Sempre foi assim, elite. Agora com esse modo digital, o negócio está se descentralizando, entendeu? E está formando espécie de núcleos de baixo para cima, ou seja, você não precisa mais de pessoa rica, né? Falando dos valores. Você não precisa mais do Papa lá dando bênção para Yag, né? Ou então você não precisa do Rei Charles fazendo várias relativizações e não tendo, tipo assim, apoiando pauta ambientalista e por aí vai, né? O Papa abençoando o gelo. Tipo assim, agora as próprias pessoas, elas de certa forma têm os meios de fazer a comunhão com os outros crentes. Elas não precisam passar por intermediários inacessíveis ainda por cima. Você nunca vai conseguir conversar com o Rei Charles e você nunca vai conseguir conversar com o Papa ainda por cima. São pessoas, se você conseguir conversar com eles, vai ser só um aperto de mão e já era, né? E um sorrisinho. Então, essas novas modalidades devido à internet, ainda mais por causa da inteligência artificial que colocou mais lenha na fogueira, vai ser uma coisa, inclusive, que a gente nem sequer sabe a dimensão disso. Essas tecnologias totalmente disruptivas estão, tipo assim, é como se fosse um martelo em cima dessas instituições, entendeu? Quebrando por completo a ordem tradicional, por assim dizer, física, né? Que você tem que ir até o local, você tem que estar subordinado a uma elite, aí essa elite vai estudar lá, descentralizou tudo. Agora qualquer pessoa pode baixar livro de teólogo, qualquer pessoa pode conversar com outra para entender melhor uma situação. A velocidade das informações está, por assim dizer, elevando a capacidade de entendimento do povão referente ao cristianismo e referente aos valores. Então, as pessoas equipadas com essa capacidade de conhecimento dos valores dela mesma, aí quando ela vê o Papa falando, o Papa abençoando o gelo, ela pensa, não, isso daí não tem sentido, não faz a menor lógica com a realidade. Não tem vínculo nenhum com a realidade isso. Não faz sentido nenhum abençoar gelo. Aí quando ela vê o Papa lá fazendo benção pra Yag, né, claramente, aí ele fala, não, isso daí tá totalmente errado, absolutamente errado. Até mesmo os católicos romanos, que eles têm tradição de fechar os olhos para tudo que o Papa faz, nem eles conseguem se calar diante disso mais. Então por aí você vê que já ocorreu uma fissura, né? Ocorreu um colapso, por assim dizer, da ordem. Porque essas instituições, elas sempre se valeram da incapacidade das pessoas de entender as coisas, entendeu? Então, se as pessoas não tivessem capacidade de entender que abençoar o gelo é uma blasfêmia, por exemplo, não faz o menor sentido, tá instrumentalizando o nome de Deus para objetivos que não tem nada a ver, então aí não tem como mais você controlar as pessoas fogem do seu controle, entendeu? Fica muito difícil.
Então aí existe uma descentralização maior ainda. Então como é que essas pessoas que são cristãs vão se unir se é tão descentralizado? Que sempre foi uma crítica do catolicismo romano, inclusive, né? O catolicismo romano fala assim que se você não está unido com o Papa, então na verdade vai acontecer milhares e milhares de instituições. Mas até isso está sendo nem milhares e milhares de instituições vai existir mais, porque a tecnologia tá descentralizando mais ainda, entendeu? Tá puxando mais ainda essa situação. E agora o negócio vai aumentar mais ainda o nível, a intensidade de descentralização que nem instituição mais vai ser suficiente. Vai ser mais, tipo assim, vai ter mais célula ainda, entendeu? Mais descentralizada ainda. Mas aí apesar disso, é necessário ter uma espécie de união. Mas como é que essa união vai acontecer dentro dessa dinâmica? Eu vou explicar, né? Tentar explicar aqui pra vocês no decorrer desse vídeo, desse podcast. Aí eu anotei mais algumas coisas aqui. Os desengrejados cristãos, entre aspas, estão aumentando especificamente por causa dessa descentralização tecnológica. Existe uma desmaterialização religiosa, onde o cristianismo está saindo dos espaços físicos e entrando no espaço virtual. Qual vai ser a consequência disso? O que vai sobrar? Né? Porque, que nem eu estou falando para vocês, a internet está pulverizando, por assim dizer, a nossa noção de comunhão. A nossa noção de comunhão antes da internet, antes do telefone, da impressão, antes de todas essas tecnologias, era o quê? Nós temos que nos reunir fisicamente, olhando um no olho do outro e conversando. Que nem eu falei pra vocês, ainda existe, sempre vai existir isso, mas não é da mesma forma diante dessas tecnologias, entendeu? Não é da mesma força e da mesma intensidade antes dessas tecnologias. Isso daí é uma espada de dois gumes. Tem um lado muito bom a respeito disso, que por um lado, o evangelho ele se multiplica infinitamente, basicamente, e é uma capacidade quase que infinita de evangelização das pessoas ao redor do mundo inteiro, sem fronteiras nenhuma. Mas por outro lado também existe, por assim dizer, essa crítica aí, né, que eles sempre tiveram, que a falta de unidade, né? Falta de unidade do ponto de vista assim institucional, certo? Fica uma coisa meio que desregulada. Mas por outro lado também você observa que a internet está mais favorecendo o cristianismo do que desfavorecendo. Você vê na China, a China abriu um processo de perseguição contra os cristãos, pastores evangélicos lá na China, porque os pastores evangélicos estão ganhando muito terreno lá, né? Então eles começaram a prender um monte de pastor lá. Por quê? Por causa dessa disrupção tecnológica, tá descentralizando o poder. Eles têm medo da ameaça do cristianismo, né? Eles acham que o cristianismo vão derrubar lá, sei lá, alguma coisa nesse sentido, então eles estão perseguindo mais forte ainda. Então você observa que é uma ameaça a tecnologia para esses poderes assim, eles se vê ameaçados, tanto a China quanto as instituições tradicionais, por assim dizer, que se dizem cristãs, né, que nem Roma e que nem os anglicanos, né? Então existe toda essa dificuldade aí, tá desmaterializando tudo, entendeu? As pessoas não precisam mais de intermediários, as pessoas estão se comunicando entre si, estão chegando em comunhão. Mas baseado no quê? Isso daí que é o ponto principal. Qual é a comunhão dessas pessoas? Qual é o ponto principal? Não, definitivamente não é mais o Papa e definitivamente também não é mais o rei, né? Figuras assim tradicionais no cristianismo, Papa, rei, governante, sei lá, alguma figura assim que concentra esse poder e tem a decisão tem o poder de falar, nossa, vai por aqui, vai por lá. Só que aí as pessoas estão observando de maneira clara que essas pessoas estão ensinando erros, estão ensinando enganos, estão ensinando coisas que estão contrárias aos valores cristãos. Isso daí é um perigo constante. Então, por último ponto, eu coloquei o seguinte, né? O que vai sobrar são os valores. Coloquei em caixa alta valores. Coisas estas que tanto o catolicismo romano quanto o anglicanismo não estão conseguindo manter. Na verdade, tanto o catolicismo romano quanto o anglicanismo, eles estão, na verdade, colocando coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, na realidade. Qualquer um vê e observa isso daí claramente. Então, a maioria das pessoas estão checkmate, né? Católico romano da internet aqui no Brasil, por exemplo, está em checkmate constante, absoluto. Porque eles vão falar alguma coisa com você, que nem o Almeida Dantas aqui no meu canal. Eu falo, mas o seu Papa fez bênção para Iag.
Tipo assim, não tem o que ele falar. Não tem absolutamente nada que esse cara falar. O Papa dele fez bênção pra Yag. Isso daí é exatamente o contrário. A própria Bíblia fala lá claramente que não vai herdar o reino dos céus quem pratica esse tipo de coisa. Em Coríntios. Só vocês colocar na internet vocês vão ver. É mais escancarado que isso, é impossível. E o cara faz bênção pra uma coisa que tá condenando o outro. Tipo assim, o cara tá abençoando o pecado em ato. Claramente. Entendeu? E o Almeida Dantas, ele sabe disso, ele não é burro, que nem os outros também sabem disso, eu sei que eles sabem disso. Só que, tipo assim, eles não estão aceitando que essas instituições, quanto maior for a instituição, mais fácil é de ser capturada, entendeu? Tipo assim, eu não tô falando somente, única e exclusivamente do catolicismo romano e única e exclusivamente do anglicanismo. Mas qualquer instituição, por exemplo, uma igreja evangélica qualquer, ela começa a crescer muito, fica muito grande. Essa igreja fica à mercê de ser capturada pelo poder do dinheiro, entendeu? É só uma pessoa de fora falar assim, não, vou capturar essa igreja. Aí essa pessoa de fora começa a investir em algum pastor promissor, ou então alguma pessoa lá de administração promissora, começa a dar dinheiro para essa pessoa, patrocinar a faculdade dela, ou seja, o patrocinador externo começa a investir pesado na formação dessa pessoa, para essa pessoa se tornar uma autoridade dentro daquela instituição. Essa pessoa vai subindo na hierarquia, quando essa pessoa chegar lá no nível máximo, essa pessoa vai estar totalmente alinhada com o patrocinador dela externo e vai agir conforme as ideias que ela foi motivada durante a vida dela toda, simplesmente isso. Então é só essas pessoas externas investir pesado em várias pessoas lá dentro dessa instituição que ela quer controlar, né? Aí várias pessoas ao mesmo tempo vão subir de cargo e por fim essa pessoa controla a instituição e vai dar os rumores. A partir do momento que essa pessoa controla a instituição, a pessoa vai fazer bênção para casal Yag, vai abençoar gelo, vai ministro Yag, sei lá, qualquer coisa. Tipo assim, vai fazer coisas que é claramente contra os valores cristãos, de fato. Claramente imutáveis. Totalmente claramente. Aí as pessoas vão observar isso. E o que acontece por outro lado das pessoas? As pessoas têm acesso à internet, as pessoas são alfabetizadas, as pessoas têm senso lógico mínimo, têm capacidade de senso crítico a 10%, que já é suficiente para ver que tá errado o negócio. Essas pessoas vão fazer o quê? Não, isso daí tá totalmente errado, vão abandonar. O que acontece? Descentralização, e elas permanecem na comunhão baseada nos valores, entendeu? A única coisa que sobra dessa desmaterialização por causa da descentralização, por causa da tecnologia disruptiva, que nem internet, IA e tudo mais, a única coisa que sobra e une todos os cristãos são os valores, entendeu? E esses valores, tipo assim, se torna o líder, né? Tipo, os valores não é mais um ser humano, não é um rei, não é um papa, né? Não é esse tipo de gente assim e tal, que pode guiar seu bel prazer, os valores e tal, mas sim os próprios valores em si mesmo. Então a comunhão dessas pessoas vai ser os valores, né? Tipo assim, aí o meu valor, não, isso daí de Balenciaga tá errado. Aí o outro cara fala, é mesmo, tá certo. Aí eu já tô em comunhão automática com essa pessoa já. Por mais que essa pessoa pode estar lá no Uruguai, pode estar lá no Pará, no Maranhão, eu tô aqui em São Paulo. Independentemente de onde essa pessoa esteja, eu tô em comunhão com essa pessoa, independentemente do espaço, né? A gente talvez nunca vai se ver fisicamente, mas nós temos ponto de contato por causa da internet. Ou seja, a internet ela destruiu essa noção de espaço, entendeu? Nós não precisamos nos ver para estarmos em comunhão, porque eu sei que essa pessoa existe, essa pessoa sabe que eu existo, eu converso com essa pessoa, nós temos meios de nos vermos mesmo por causa da distância, a gente fizer videochamada e etc. Então isso está colocando em xeque-mate essas instituições gigantescas, entendeu? Anglicana e católica. Em xeque-mate total. Agora você vê esse ato desesperado de tentativa de união deles, né? Porque eles sabem que o poder deles está assim, esvaindo, tá escorregando entre os dedos, como se fosse água, né? Quando você tenta segurar água na mão, a água se esvai da sua mão, por entre seus dedos. Então é isso, pessoal. O vídeo é isso. Foi um vídeo totalmente diferente do que vocês vê aí, né? Essas instituições gigantes não sabem o que fazer. A internet é uma espécie de revolução, isso. A internet tá chegando no seu ápice máximo. Eles nem sequer estão percebendo. Assim, talvez eles percebam. Eles têm muito. Esses caras é rico pra caramba, então eles podem pagar estudante
Pode ser não dessas palavras que eu falei aqui, pode ser de uma maneira diferente, mas é mais ou menos o mesmo cerne da questão. A descentralização tecnológica está remodelando o cristianismo mundialmente falando em todo o mundo. Não é somente o Brasil, não é somente a Europa, mas é no mundo inteiro. A China está tendo várias dificuldades com isso, está perseguindo as pessoas por causa disso. Mas aqui no Ocidente, a tentativa deles é uma tentativa de, assim, uma união institucional, né, entre aspas. Mas não adianta, porque as instituições estão indo tudo pro ralo. Se as instituições não se dobrarem para os valores verdadeiramente cristãos, né, se eles não se dobrarem completamente, eles não têm a menor possibilidade, eles não têm a menor chance, entendeu? É como se fosse caveira andante, né? É como se fosse zumbi, entendeu? É como se fosse dinossauro. Tá totalmente extinto, mas tá em atividade ainda. Eles fingem que ainda estão vivos, mas na verdade já era. Entendeu? É um novo contexto. É como se fosse uma nova dimensão. É como se a gente estivesse numa uma nova dimensão, tomasse todo mundo, só que as pessoas ainda estão tentando viver no modo operante da dimensão anterior, entendeu? Só que aí não se encaixa. Aí eles vê movimentos, né, de cristianismo diferente, uma espécie de tecno-cristianismo, né, por assim dizer, que basicamente eles não estão conseguindo lidar com isso. Aí estão chegando no ponto de fazer esse tipo de coisa, que é depois de 500 anos, fazer às pressas uma espécie de unidade, entendeu? Fazer nas coxas. Então, para esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido algum ponto, quiser explicação, pode comentar aí que eu vou tentar explicar de maneira mais clara para vocês. É uma coisa muito importante, muito significativa isso que aconteceu, entendeu? Isso daqui não é uma coisa trivial, não é uma coisa fútil. Se você tiver uma percepção um pouco mais afiada, você vai perceber isso tudo que eu tô falando. Ainda mais do ponto de vista de cristianismo, né? Então, que no Ocidente, por mais que todos os ataques que teve contra o cristianismo, o nome de Jesus Cristo está marcado a fogo na alma da maioria das pessoas, de muitas pessoas, né? Então se preparem que as coisas vão ficar mais interessantes aí no dia a dia, nos próximos dias, né? Que os movimentos estão cada vez mais, tipo assim, mais intensos, mais curiosos, né? Então por esse vídeo é esse, até a próxima e falou.